Existem três conceitos fundamentais que todo iniciante que estuda o Trivium deveria saber a respeito da gramática. A gramática da língua portuguesa, tá? Para compreender e estudar a gramática da língua portuguesa. A primeira é a definição, a segunda a divisão e a terceira a unidade. São esses três elementos fundamentais para que você possa realmente entender e compreender a gramática. Em relação à definição, você precisa estudar e compreender o que realmente é a gramática. Qual é a definição de gramática? No segundo caso, é como e por que a gramática é dividida. E na terceira, a unidade. Qual a unidade de todas as partes divididas? O que há de realmente semelhante nas unidades menores? O que realmente há de diferente nas unidades menores? Tudo isso você precisa responder para que você consiga satisfatoriamente olhar e realmente ter compreendido a gramática da língua portuguesa. E por último, de onde esta gramática empresta os seus princípios? Todas as perguntas aqui, pessoal, precisam ser respondidas. Se vocês não respondem essas perguntas aqui, são básicas, não só para a gramática. Em relação a tudo que você foi estudar, se você não consegue responder isso aqui, você realmente não entendeu o conteúdo. Mesmo que você consiga, no caso da língua portuguesa, o que eu encontro muitas pessoas, há muitas pessoas que conseguem conjugar verbos da forma correta, consegue escrever de maneira correta, né, seguindo todas as regras ortográficas, e consegue fazer uma série de coisas até mais elaboradas, né, tem uma estilística, tem um jeito muito bonito, muito chique de escrever, essa coisa toda. Isso é muito bom, isso é muito belo. É realmente algo que todos nós, né, todos nós queremos. Mas de nada adianta você dominar todas as partes pormenores, saber resolver questões para vestibular, para concurso, essa coisa toda, se no frigir dos ovos você não responde essas perguntas aqui que são fundamentais. Que é realmente o que divide alguém que conhece, como eu falei lá naquele primeiro vídeo do canal, conhece de fato, tem um conhecimento pelas causas, o saber filosófico, o saber científico, que é esse saber que vem das causas, e alguém que realmente só conhece uma coisa por conhecer, que é um nível de saber muito menos sofisticado, menos refinado. Então, o que nós buscamos aqui realmente é saber um pouco mais, um conhecimento aprofundado. E esse conhecimento aprofundado aqui, com certeza, ele vai te ajudar a realmente, até mesmo a concretizar, solidificar todo o conhecimento que você tenha em relação à língua portuguesa, ou talvez que você não tenha, mas que muito provavelmente também você, a partir de agora, assistindo a este vídeo, você vai se sentir até mais motivado, incentivado a estudar a gramática da língua portuguesa, porque você vai olhar e você vai pensar: "Poxa, realmente agora que eu entendi os fundamentos, entendi o que que realmente é, agora eu me sinto incentivado a realmente estudar e compreender". E quem realmente já estuda e já compreende o que é, vai se sentir também motivado a estudar muito mais e também aquele conhecimento que já tem, como eu falei, vai ficar muito mais sólido. Por que que vai ficar muito mais sólido? Porque você imagina, vamos supor aqui, ó, eh, uma coisinha solta, né, aqui uma janelinha solta que você digita alguma coisinha aqui, um conhecimentinho aqui, e ele fica solto e simplesmente não tem ligação com nada aqui, é um conhecimento simplesmente solto. Esse conhecimento que for ficar aqui, como, né, ele não vai fazer ligação absolutamente nenhuma com nada que tem aqui, é muito mais difícil. Nossa memória é assim, nós conseguimos gravar e memorizar muito melhor as coisas quando nós temos esse elo, quando nós conseguimos fazer um certo tipo de ligação entre as coisas, que tem uma ligação lógica, que tenha uma amarração, que tenha um conhecimento que vai puxando e vai abrindo o outro. Não pode ser simplesmente um conhecimento ali solto, avulso, porque é muito difícil de você lembrar. É por isso que, assim, desde o momento em que eu realmente
comecei a estudar mesmo, não só a gramática, né, mas todo o conhecimento que eu fui desenvolvendo de estudo filosófico, essa coisa toda, ao longo do tempo, eu comecei a despertar isso em mim, porque eu comecei a perceber que o mais importante não é você saber as regras de conjugação. Claro que é importante, é ideal ter, realmente é. Mas o mais importante, acima de tudo, é você ter esses conhecimentos básicos, mesmo que você não domine todas as regras gramaticais. Eu, por exemplo, eu sempre tenho que estar revisando, né, as regras gramaticais, porque vira e mexe, assim, às vezes você fica com dúvida em relação a alguma coisa. Você realmente, eu digo por mim, entendeu? Eu não sei vocês, mas eu não sou a mestra que domina a gramática de cabo a rabo e sabe a gramática assim, assim, assada. Eu nunca escrevo nenhuma palavra incorreta, né? Muito pelo contrário, eu sempre tenho essa mentalidade que a gente está aqui para aprender e que sempre, né, estamos aqui para desenvolver, para chegar neste ideal, mas que ainda não chegamos. Então, o que acontece? Em relação a esse ponto, a gente sabe que está no caminho certo, principalmente se você tem esse conhecimento amarrado. Você tem essa ligação, esse elo todo aqui que eu falei para vocês, compreende? Isso aqui é extremamente importante. Então, vamos falar a respeito desses três, vamos entrar em muito mais detalhes aqui embaixo a respeito desses três, né, conceitos que são fundamentais para que você possa entender. Como eu falei, não só para a língua portuguesa, para tudo. Você realmente quer ser um conhecedor das causas, uma pessoa realmente que vai a fundo no cerne das coisas, você tem que ir no fundamento. Não adianta você ficar indo nos pormenores, em coisas pequenas. Você tem que ir realmente na base, né? Nos fundamentos, nos pilares, digamos assim, tá bom? Então, vamos passar aqui a segunda parte. Qual é a importância disso? Como eu falei, aqui você aprende a relacionar em um todo unificado, o conhecimento analítico, olha só, um todo unificado, orgânico e sintético, como eu falei para vocês. O que é isso que eu estou querendo dizer aqui? Quando se tem a palavra por orgânico, eu quero dizer é que esse conhecimento de vocês vai ser como se fosse uma composição. A gente dá a ideia de orgânico quando é uma coisa que é organizada, que vem da palavra de ordem, de organizado. Organizado é o quê? Uma coisa que se sujeita e que se submete a outra coisa. É uma coisa que primeiro vem ela, depois dela vem ali as subdivisões, vários ramos. É um tronco que tem várias, né, vários galhos, várias famílias. É mais ou menos assim que a gente tem que, como eu falei, encarar o conhecimento. E sintético por quê? Por causa disso que eu estou querendo dizer, pessoal. Porque aqui, olha só, esse conteúdo que a gente está vendo aqui, se você perceber bem, no fundo, do que a gente está falando aqui, vai ter, sei lá, quanto tempo a gente vai ficar aqui falando nesse vídeo? Provavelmente uns 15, 20 minutos? Não sei, né? Esse tempo só falando a respeito do que significa gramática. E você percebe que, no fundo, a maioria das aulas que nós pegamos de português na escola, nos vestibulares, nos concursos, para quem tem interesse de fazer concurso, vestibular, claro que a gente também entende a finalidade. A finalidade não é realmente esse caráter mais especulativo que nós temos aqui. Mas, de certa forma, a gente não se atém a esse detalhe que é fundamental de compreender, que é realmente você entender bem a definição, né? Você entender bem, compreender bem aquilo que você está estudando, porque o resto vem muito mais fácil. Então, é isso que é conhecimento sintético. Conhecimento analítico, olha só, aprender a importância, aprender a relacionar conhecimento analítico. O que é esse conhecimento analítico? Como eu falei, definição, são as partes menores de uma disciplina que compõe o todo. É o quê? Vamos dar o exemplo aqui? Olha só. Exemplo: as regras de acentuação que pertencem à subdivisão da fonologia. As regras de concordância verbal e nominal que pertencem à subdivisão da sintaxe. É um exemplo? Compreende? Olha só. O conhecimento precisa ser amarrado, funcionando como uma árvore que tem tronco e ramos, famílias divididas em unidades menores. Estudar uma parte isolada da gramática não fará conhecer e compreender de fato. É como eu falei. Senão, o que acontece? Você fica. O que acontece muito hoje em dia, né? A pessoa fala assim: ah, eu sei língua portuguesa, eu escrevo bem. Eu vejo muito esse fenômeno nas pessoas que estudam
muito para obter uma vantagem, alcançar algum conquista, um mérito na sociedade, que é tipo, a pessoa está estudando a língua portuguesa e dominando para passar num concurso, que já aconteceu comigo, para passar num vestibular. Essa coisa toda, compreende? E você fica focada muito ali, tipo assim, o que que vai cair na banca do SESI, por exemplo? Eles cobram muita concordância verbal e nominal. É isso que você vai ficar ali repetindo, fazendo exercício, repetindo, repetindo. Tudo bem, aqui não é crítica, que nem a gente falou. A intenção deles e o objetivo deles é esse. Então, não estou falando que tem nada de errado. Por favor, não entendam errado. Mas o ponto é que eu estou dizendo o seguinte, que para alguém que tem esse espírito de caráter mais especulativo, uma pessoa que realmente tem o desejo de aprender por aprender, ela para ela não vai ser suficiente só saber isso, só saber dessa questão. Olha só, dominar a linguagem e a gramática, no fundo, é conhecer a composição e sua unidade. É o que eu falei. Só assim você não esquecerá mais o que aprendeu. Exatamente o que eu tinha falado antes para vocês. Você só vai entender quando você realmente for para a base. Gente, a base de tudo que você for estudar é a parte mais fundamental, tá bom? Essa é a coisa mais importante que a gente tem que ter em mente. E então vamos para a primeira parte do, né, e da divisão. O que é a gramática de fato? Vamos saber o que que é? Definição. A primeira ideia que a gente tem de gramática é um dos conceitos, tá? É a arte de combinar símbolos. 2 é a relação das palavras e ideias com a realidade. 3 é a relação das palavras com as palavras. Existem essas três formas, essas três perspectivas de encarar e de estudar a gramática, tá bom? Então, essa primeira, a arte de combinar símbolos. Arte no sentido de ter um jeito certo de combinar símbolos, descrições recomendadas de como combiná-los. Símbolos, né? Representado por palavras. É isso, pessoal, olha só. Aqui existem regras, existe um jeito de fazer. E essas regras, elas precisam ser estudadas e precisam ser seguidas para que você consiga combinar esses símbolos, que são as palavras, da maneira correta, para que você consiga obter o resultado eficiente, que é o quê? Uma escrita correta, uma escrita do jeito belo, do jeito compreensível, do jeito eficiente. Essa é a primeira parte que nós temos que entender. E aqui, olha só, ele fala a gramática enquanto arte, como eu falei. Arte nesse sentido de que há alguma coisa que precisa se fazer, compreende? Esse é o primeiro sentido que a gente dá em relação à gramática. A gramática é uma arte porque é um jeito de se fazer, de se estudar, de compreender. Aqui, olha só, no ponto 2 é a relação das palavras e ideias com a realidade. Vamos ver. A gramática procura conhecer os princípios e causas da gramática. Espera aí, rapidinho. Princípios e causas da gramática. Gramática como ciência. Por que como ciência? Aqui, enquanto nessa primeira parte aqui, a gramática, ela tem uma perspectiva do que fazer, de como combinar esses símbolos, de encarar a gramática enquanto símbolo, enquanto palavra, em uma certa forma correta de como combinar as palavras, porque se você não souber combinar essas palavras do jeito certo, você seguir da sua cabeça, você não vai conseguir se comunicar de uma maneira eficiente com outra pessoa. Imagina só se você se comunica de um jeito e a outra pessoa também combina um símbolo de um jeito e no final ninguém vai se entender. Ou pelo menos você se entende com algumas pessoas ali de um grupo e daqui a pouco outras pessoas não vão conseguir compreender o que você está querendo dizer, nem você a elas. Então precisa ter uma ordem, tá? Precisa ter regras. E nesse segundo sentido aqui, a perspectiva da gramática é a relação das palavras e ideias com a realidade. Gramática enquanto ciência. Por que ciência? Porque ela que procura conhecer, né? Ciência enquanto uma forma de conhecer, enquanto há algo a se conhecer. Ciência enquanto há algo a se conhecer a respeito dessa coisa, dessa gramática. Ou seja, não é só uma forma, não são só princípios, não são só regras,
não é por isso que eu falei também, e é muito com o pessoal da linguística no curso de letras, né, eles falam bastante que: "Ai, porque a gramática ela não pode ser só um monte de combinação de regras", né, que tem muitas pessoas, né, hoje em dia, do pessoal que defende, né, muito essa coisa de escrever corretamente, essa coisa toda, fica muito nessa tecla e só nessa questão chata de prescrição correta das regras, né. E fica muito batendo nisso e realmente não é só isso. Mas também é isso, é muito importante ter uma gramática que diga qual é a maneira certa de escrever as coisas, mas também precisamos também ter uma forma de encarar a gramática enquanto ciência, que é o quê? Que é a gramática que procura conhecer os princípios e as causas. E quais são esses princípios e as causas? A gramática mais filosófica, a relação das palavras com a ideia e realidade, aquilo que é fundamental em todas as línguas. Então, ou seja, enquanto aqui são só regras, aqui nessa segunda parte aqui vai procurar entender o que tem de fundamental em todas as gramáticas. O que tem de fundamental em toda essa comunicação com símbolos, porque a primeira coisa que a gente tem que ter na ideia, tá? Quando a gente está falando de gramática aqui, estamos falando de comunicação com símbolos, tá bom? Símbolos que são palavras. Essa é a primeira coisa para delimitar. Comunicação com símbolos que são palavras. E esses símbolos que são palavras, né, seja oral ou seja escrito, aqui nós temos a relação dela com a realidade. Ou seja, será que há em todas as línguas mesmo, certas coisas que precisam ter, senão não há comunicação? Será que existem certas prescrições, digamos assim, né, ou certas palavras, certas ideias que existem em todas as línguas, e se não tiver, não vai haver comunicação efetiva? E a resposta é sim, olha só, a relação das palavras com as ideias. Palavras que dão nome às coisas e seus atributos, e seus atributos, ou características. Gosto de chamar de características. Na linguagem filosófica, o pessoal gosta muito de chamar de atributos. Só que eu gosto de chamar de característica, não é nem porque eu vou contra, mas é porque eu estou tentando passar da maneira mais simplificada aqui para vocês, tá bom? Então, eu gosto de colocar características, porque fica mais simples, eu acho, né? E vocês que vão me dizer aí nos comentários. Mas aqui, a palavra, ela serve nesse aspecto para dar nome às coisas. Porque em relação à gramática de um símbolo enquanto com as coisas ao redor? Justamente por causa disso, porque a palavra ela serve para dar nome, para dar nome, olha só. Substância, substantivo. Ou seja, todas as línguas, pessoal, elas vão ter um caráter de nomear as coisas que existem. E não é a linguagem, senão é exatamente isso, é a comunicação, expressão do pensamento, expressão dos sentimentos, das sensações, não é exatamente isso? Então, isso é uma regra, uma constante em todas as línguas que vão existir, elas, as mais simples que sejam, as mais primitivas, eh, as mais que sejam, enfim, todas elas vão precisar ter esses 2 elementos, que é o substantivo, que é o nome das coisas, cadeira, deixa eu até colocar aqui para vocês, olha só, cadeira, mesa, papel, árvore, sapato, etcétera. Tantas outras coisas. Aquilo que você viu lá na escola, o substantivo, que é o quê? Nome das coisas, exatamente isso. E seus predicados. O que que é o predicado, ou atributo, ou característica? Aqui, olha só, os 9 acidentes, mas olha só, essa questão aqui dos 9 acidentes, claro, uma linguagem muito mais filosófica, né? E que são em relação às 10 categorias de Aristóteles: quantidade, qualidade, relação, lugar, tempo, posição, estado, ação, paixão. Aqui são as 4 características que tem dentro das substâncias, mas que fora delas não existe.
De qualquer forma, eu sei que isso aqui parece muito difícil e chato, para quem nunca viu não vai entender, mas encare da seguinte forma: os atributos, eles não são nada mais, nada menos do que as características ou qualidades que você dá a determinada coisa. Você percebe que toda comunicação, ela, no mínimo, é o mínimo que vai precisar ter é uma coisa e alguma característica em relação a ela. Por exemplo, aqui ó, vou colocar para você. Um exemplo ali embaixo, né? Aqui ó, leva acidentes, blá blá blá. Ó, exemplo. Exemplo. Cadeira. Peraí, pessoal. Exemplo. Cadeira. Cadeira velha. Cadeira velha. Mesa. Deixa eu ver. Mesa nova. Árvore pequena, né? Papel usado. Você percebe que todas essas palavras que vêm logo após o substantivo, velha, nova, pequena, usado, todas elas estão afirmando coisas em relação ao substantivo, a cadeira velha, ela só existe porque existe a cadeira. Essa característica de velha, ela existe dentro da substância. A substância é o quê? É a cadeira, que é o substantivo. Substância, digamos assim, substância é o substantivo, é, chama, é o substantivo chamado dentro da linguagem filosófica. Quando falamos substantivo, a gente está na gramática. Quando falamos substância, a gente está lá na lógica, tá bom? Uma das partes também do trivium. E velho é a mesma coisa. O pessoal chama de predicamentos, né? Predicado ou atributos. É que nesse caso eu vou falar característica para ficar mais fácil, entende? Então, esse velho aqui, esse novo, só existe em relação à cadeira. Agora você vai conseguir entender com muito mais facilidade a questão ali que eu estava dizendo: a qualidade, a quantidade, a relação, lugar, tempo, posição, estado. Exatamente, não é se não, exatamente essas características que estão aqui. Então, são exatamente essas coisas. Pequeno, uma qualidade. Nova, é um estado, compreende? Velho, também é um estado. Enfim, todas essas coisas são características do atributo. E isso, pessoal, vai ter em todas as línguas. Agora, imagina você ter um idioma em que você não consegue ter uma forma, você não consegue dar nome, nem dar característica ou atributos, aqui melhor dizendo, né? As coisas. Simplesmente é louco, é impronunciável. Não dá, não dá. É simplesmente incompreensível, não dá, tá? Todo idioma precisa ter minimamente isso aqui. O resto, a gente até senta e conversa. Mas isso aqui não. Cada, cada língua vai ter uma forma de conjugar verbo, cada língua vai ter os verbos serão conjugados ou não, vai ter um jeito todo esquisito ou diferente de conjugar verbo. Vai ter línguas que nem conjugação vai ter direito, dos verbos, das concordâncias, vai depender muito de muita coisa. Mas tem que ter essas duas coisas que eu falei para vocês. Então, quando a gente fala de gramática enquanto ciência, é exatamente isso, esses são os princípios básicos. E é o princípio que se dá, quando a gente fala de ciência, é aquela coisa bem geral, sabe? Que são os fundamentos, a base, aquilo que forma aquela. Sabe a estrutura de casa, que tem aquelas colunas que você faz? É a coluna em que todo o resto, todo o edifício, que toda a casa se sustenta em cima. Exatamente isso. E ela aqui é o fundamento dali de cima também, da arte de combinar símbolos. Ela só vai conseguir combinar esses símbolos seguindo esses princípios aqui. Se der a louca de falar, não, eu não quero, acho que não é assim, não tem nada a ver, gramática não tem nada a ver com a realidade, é coisas diferentes, qualquer outra combinação não vai dar certo. Isso aqui é o mínimo, tá bom? E a mesma coisa aqui, ó, no terceiro ponto, que nós vamos agora conversar, em relação às palavras com as palavras. É a relação das palavras com as palavras. Ou seja, enquanto aqui a gente estava conversando em relação às palavras e ideias com a realidade, aqui a gente está tendo a relação das palavras com as próprias palavras. Ou seja, em relação às gramáticas particulares. Gramática de cada idioma, pessoal, tá bom?
Aí, nesse caso, cada idioma vai, como eu falei para vocês, vai procurar uma forma diferente de definir, de colocar suas regras, seu modo de encarar como é que vai conjugar o verbo ou quaisquer outras coisas, qual o modo dessas coisas, vai encontrar aqui, né, vai criar suas regras e cada pessoa, quando você quiser estudar e compreender o idioma, você vai ter que seguir a regra dela, ok? É mais ou menos assim que funciona. Procure estabelecer regras para relacioná-las de acordo com a possibilidade do idioma, é o que eu falei para vocês, tá bom? Exemplo, concordância verbal e nominal da língua inglesa. É que eu vou adiantando tudo falando, né? Isso aqui já basicamente está explicando o que eu falei, tá bom? Concordância verbal da língua portuguesa. As regras são diferentes para cada idioma, isso é muito evidente, como eu mesma falei para vocês. Agora talvez tenha ficado muito mais claro aí as coisas que eu estava explicando, tá? Em relação ao conceito de gramática. Agora, tendo em mente na cabeça de vocês aí só isso aqui da gramática, não dá aquele, ah, tá, agora sim entendi. Nossa, agora realmente eu me sinto mais motivado, me sinto bem melhor para sair, pegar uma gramática e começar a estudar de verdade, não é? Com certeza eu imagino que isso dá uma incentivada legal, né? Essa segunda parte é a divisão. Como a gramática da língua, agora aqui é dentro, tá bom? Da gramática da língua portuguesa, porque o ponto aqui era falar a respeito da língua portuguesa, mas sempre de acordo como que estava lá, né, na capinha do vídeo, em relação ao trivium. Aqui a perspectiva é a perspectiva do trivium, das artes da linguagem, né? Então, aqui você entende muito melhor, olha só. Como a gramática da língua portuguesa é dividida. Olha só, 2 Ds aqui, pessoal, mas é dividida, com base nas perspectivas de análise do objeto em questão. Ou seja, a divisão da gramática, ela vai ser de acordo com o olhar que essa gramática vai ter em relação ao objeto em que vai ser estudado. Dentro da gramática existe muita coisa. É só você pensar assim, nossa, dentro do idioma existe muita coisa, existem muitas coisas que precisam ser estudadas, entende? E olha só, para o estudo dos sons do órgão que produz a fala e o modo de articulação dos fonemas, que é uma perspectiva, tá bom, de estudo, temos a fonética. Estudo dos sons de um idioma, sua combinação e tonicidade, além da ortografia, temos a fonologia. Estudo da forma, da estrutura, formação e classificação das palavras, temos a morfologia. Estudo da relação das palavras dentro do texto, temos a sintaxe. Estudo do significado das palavras fora do texto, na vida social, cotidiana, desse significado. Temos a semântica. E é de acordo com cada perspectiva. É só você pensar em questão de lente, você pegar uma lente de um óculos e você ir ajustando, sabe? Vai regulando ali. É mais ou menos assim que funciona, mas sempre com um objeto em mente. E que falaremos logo adiante em relação à unidade. Mas sempre com uma coisa em mente. O que está sendo analisado aqui e como ela se dividiu. Ou seja, essa divisão, essa divisão da gramática, ela existiu, ela houve simplesmente para estudar a posição de cada uma dessa ótica, dessa a posição de cada uma desses objetos de estudo, que é um pouco diferente, é mais minucioso, é mais detalhado, é mais analítico, tá? E é aqui, olha só, e é aqui, pessoal, que começa realmente, né, lá e coloca lá concordância nominal, coloca lá as regras de afixos, sufixo, prefixo, né, essa coisa toda aí que todo mundo gosta de estudar para passar em concurso, né, as regras de acentuação, ortografia, tudo isso aqui começa aqui, entende? Que tem toda uma coisa, olha que loucura, né? Tem todo um contexto para explicar finalmente, para você cair e começar a estudar aqui. Mas quando você realmente for estudar essas coisas aqui, lá dentro, essa parte mais minuciosa, você vai entender muito melhor. Você vai entender muito melhor por causa disso que eu estou falando. Por causa desse olhar minucioso e dessa ideia de como
se formou, a gente tem que ter muito isso, sabe. A gente entender uma coisa, a gente tem que basicamente entrar na cabeça das pessoas que realmente estudaram e que deram toda essa tradição de conhecimento humano pra gente, entender como que surgiu tudo, entende? Como foi todo o processo. E o processo é mais ou menos assim, a ideia, o que é a perspectiva sobre esse olhar. É como eu falei, ajustar essa lente, ajustar essa ótica, tá bom? Esse é um dos pontos mais importantes que tem. E agora iremos estudar aqui em relação à última parte, né, da da questão da unidade, né. O que compõe a gramática da língua portuguesa? O que há de semelhante em todas as partes divididas do estudo da gramática que compõe o todo? Isso aqui, ó. O que que será, pessoal, que existe de semelhante entre a morfologia, a fonologia, a fonética, a semântica e todas essas coisas que vocês têm que saber o que é isso? Eu tenho que responder essa perguntinha básica. O que há de semelhante? O que há de diferença nas divisões da gramática? Quais são as diferenças? A diferença, como eu falei, a perspectiva é o modo de que como cada uma vai olhar e estudar as coisas. Uma vai estudar a relação das palavras dentro do texto, outra é a relação das palavras e o significado na vida social cotidiana, né, o significado como um todo. Outra vai estudar a forma dessas palavras, de como elas nascem, de como elas surgem. Outra vai estudar os sons das palavras, seja de modo fisiológico, ou seja de forma já na fonética, na fonologia, essa coisa toda. Ou seja, tem todo, sabe, uma composição, como eu falei, composição de compor, de coisas que a partes que compõem, que se juntam e formam todo, o orgânico, como eu falei para vocês, de ordem, tá? Como dizia Aristóteles, é próprio do sábio ordenar, tá bom? Se não há ordem, não há entendimento, não há compreensão. E o que há de semelhante, como eu falei, que a resposta a essa pergunta, de semelhante em todas as partes divididas do estudo da gramática que compõe o todo, é o estudo das palavras. Todas elas aqui, a resposta a essa pergunta de semelhante, todas elas estudam, é como eu falei aqui, a relação das palavras com as palavras. A gramática estuda a relação de palavra para palavra, a relação de símbolos com outros símbolos. Palavra é símbolo, tá bom, pessoal? Claro que é um símbolo muito mais refinado, mas palavra é um símbolo. É a relação das palavras e palavras. Isso é o que compõe o todo da gramática. E seja na gramática da língua portuguesa, na gramática da língua inglesa, todas elas em relação a esse ponto, tá bom? Mas como eu falei, cada uma vai ter sua particularidade. E a diferença nas divisões da gramática é o estudo da perspectiva. Porque olha só, agora a resposta aqui é muito simples. Eu acho que muito provavelmente até vocês conseguiriam responder, porque vocês já entenderam, se eu expliquei bem, né? Isso aqui, se você entendeu exatamente o que é isso, você vai conseguir com certeza responder essa questão toda aqui. E no final das contas, pessoal, olha só, conhecer alguma coisa é dizer tudo aquilo que a coisa é e nada daquilo que ela não é. E que realmente é isso em relação à questão da gramática. Se você gostou, pessoal, deixa um like, se inscreva aí no canal, tá bom? Eu vou ficar, né, muito motivada a continuar fazendo mais vídeos como esse. Realmente o vídeo foi bom, quero, né, ter um feedback de vocês aí. E até a próxima, tá bom?